Fala, meu povo! Vamos quebrar o biscoitinho sagrado aí de Levítico sobre esse assunto. E longe de mim, né, as pessoas acham que a reflexão fará uma apologia. Pelo contrário, mas ela precisa amadurecer o povo de Deus, né? Nós não podemos usar do achômetro para determinar aquilo que a Bíblia não determinou. A questão do texto de Levítico para mostrar para você o que de fato é. E é um folclore, na conclusão, né? Se tornou um senso comum na igreja evangélica de que o texto de Levítico está falando de tatuagem, sendo que não existe correspondente etimológico, palavra no hebraico daquele tempo histórico que seja traduzido literalmente por tatuagem. Até porque, eu não vou entrar no mérito, eu não quero dar aula sobre tatuagem. Tatuagem é uma questão recente, né, que começou com os marinheiros, até os fonemas, né, que é o barulho da máquina, né? Tatu veio do tatal, 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 que era o barulho que a máquina fazia e se popularizou. Hoje a tatuagem é considerada uma arte, existem tatuadores que uma hora de trabalho é 10 mil, 15 mil reais, verdadeiras obras de arte. Às vezes a tatuagem é mais real que uma própria foto do filho, da família que você levou. Então, aí a gente vem com todo esse aleluiamento, desvio da realidade. Olha, tatuagem é um pacto de sangue, tem pregador que ensina isso, que o piercing no umbigo é a porta para o demônio tal, que no nariz é a porta para o inferno Y. E fala, meu Deus do céu, onde o povo de Deus tira isso? Que tem sangue vermelho, sangue azul, sangue branco, sangue... eu falo, não, gente... Escritura, o que está escrito, o que está na Bíblia. Então a gente não pode ir além do que aquilo que está escrito. Paulo disse isso para nós, né? E o triste é isso, que as pessoas vão no achômetro querendo determinar aquilo que a Bíblia não determinou e distorcendo os fatos ao bel prazer. Olha, a tatuagem é um pacto de sangue porque houve derramamento de sangue. Gente, a aliança, pacto, é um derramar de sangue consciente de duas partes. Então o pacto tem derramar de sangue. Eu fiz, a mulher faz uma aliança com o médico, com o enfermeiro, porque, sei lá, se ele não for comunga da mesma religião, da mesma fé, é um pacto. A sobrancelha definitiva que a pastora fez é um pacto. Então, gente, por favor, me poupe, né? A gente tem que ser maduro, ser honesto e falar somente aquilo que a Bíblia está falando, ok? Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, que é o texto que você vai entender essa questão. 1 Reis, capítulo 18, verso 20. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos, eles que escolham para si um dos novilhos, cortando-o em pedaços e ponham sobre a lenha. Porém, não ponham fogo. Eu prepararei outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, D minúsculo, e eu invocarei o nome do Senhor, S maiúsculo. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é Deus, com D maiúsculo. Então todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolha um dos novilhos, preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no, invocaram-no o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responda-nos. Porém, não se ouviu nenhuma voz e não houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo às necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem.
e eles clamavam em altas vozes, presta atenção, verso 28, e eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo era de costume, até ficarem cobertos de sangue. Passando ao meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse ao povo: aproximem-se de mim. E vai acontecer o que você já conhece da história. O que eu quero que você atente, verso 28. Baal não respondeu aos seus profetas, e o texto diz que aqueles pagãos, aqueles profetas de Baal, começaram a se mutilar com facas e lanças, como era de costume. Se a sua Bíblia é uma Bíblia honesta de estudo, e não é como uma NVI da vida, que comete o erro grotesco de traduzir lá em Levítico, marca por tatuagem, então se a sua Bíblia é Bíblia de estudo honesta, esse texto aqui vai estar conectado com o texto de Levítico. Então, o ferir do texto de Levítico é o ferir ritualístico. É o culto que se faz a entidades pagãs, a deuses estranhos, para que esses deuses tragam a força para a batalha. É tão provável, a gente vai ler Levítico, que o Senhor termina dizendo: eu sou o Senhor. Então Deus está dizendo: não imite os pagãos, Israel. A força de vocês vem de mim. Eu sou a porção de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. Eu sou a força da batalha. Então os pagãos, Israel, é como se Israel tivesse assistido algumas nações pagãs triunfarem em batalhas depois que adoraram a deuses estranhos e ancestrais por meio da ritualística da automutilação, do autoflagelo, do marcar o corpo, do marcar o corpo com brasa, né? E aquilo era um ato de humildade, de humilhação, para que a força ancestral e a força dos deuses estranhos, dos demônios, na nossa análise cristã, viesse como força, e aquele exército ganhava a batalha por coincidência, ou por endemoniamento mesmo. Então, alguns irmãos de Israel viram aquilo e falaram: e se a gente fizer o mesmo? Então, o sentido de Levítico não se aplica ao que a gente hoje chama de tatuagem, porque nem palavra hebraica para se traduzir dessa maneira existia naquele tempo histórico. Por exemplo, o texto lá usado em Levítico 19, 28, da incisão ou corte, a palavra hebraica seret, S-E-R-E-T, incisão ou corte, que se aplica justamente ao culto prestado a Baal aqui. Então não é um tatal, não é uma tatuagem, é uma incisão, é uma mutilação, é uma marcação do corpo por memória dos mortos, para que os ancestrais tragam força, ou em adoração aos deuses estranhos, aos deuses pagãos. Mas vamos lá. Levítico 19, 28, está escrito: pelos mortos não façam, aqui a versão que eu estou usando é uma versão honesta, NAA, Nova Almeida atualizada, não traduz o incisão por tatuagem, até porque não há correspondência, então é mais uma forçação textual de alguns tradutores, e não só a NVI, mas algumas outras versões nacionais e internacionais, né, mundiais, também traduzem por tatuagem. Isso é má fé, por conveniência. Crente gosta de um enigma, então vamos dar ao crente o que o crente gosta. Então força-se uma palavra que não é correspondente no seu original, para que a religião se agrade, né, disso. Mas vamos voltar ao texto. Pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês, eu sou o Senhor. Então, se você quer respeitar texto, contexto, antropologia bíblica, pregue que não se deve tatuar por motivos de bom senso, e não distorcendo o que a Bíblia diz. Então, se você não quer que um filho ou um discípulo da sua congregação não tatue, ensine bom senso.
Então, por exemplo, eu sou o que eu sou por soberania de Deus. Deus viu que eu seria como seria e determinou que eu fosse um pastor com a aparência errada e o conteúdo certo, para gerar impacto e escândalo mesmo. Os que não são envergonhando os que são. Mas se a vontade soberana de Deus não se aplicar na tua vida como se aplica na minha, e por isso que eu recomendei você assistir os 2 vídeos, tatuagem e orfandade, ou tatuagem e adoração, vai estar lá, e se tatuagem e pecado, eu ensino princípios de maturidade onde o crente se questiona se é válido ou não. Basicamente isso, você vai estar trabalhando com o que daqui a 10 anos? Mas olha só, existem policiais tatuados, com costa toda tatuada, braço todo tatuado, políticos, médicos, o médico que acabou de fazer o parto daquele, o braço do cara todo tatuado, os artistas, os jogadores de futebol ampliaram, né, esse debate, essa questão. Então não é uma questão de se fazer, não é uma questão de apologia ao fazer, mas também não podemos fazer uma apologia do não fazer determinando aquilo que a Bíblia não determina. Essa é a questão, seja honesto. Olha, não quero que você faça. Olha, já pensou nas reverberações disso a médio e longo prazo? Mas nunca mais cometa a estupidez de usar a Bíblia para justificar aquilo que ela não justifica. Ensine outra coisa. Mas marcou a pele. Tem um monte de coisa marcando a pele. E a gente não se preocupa com essas coisas. As irmãs tudo com maquiagem definitiva na sobrancelha. Aquilo é uma tatuagem, se você não sabe. Aquilo é uma micropigmentação. Se não for fio a fio, que é uma nova técnica, for na tinta, é tatuagem. Colocou tinta na pele e furou a pele. Então, gente, vamos parar de forçar a barra, amadurecer, crescer como o povo de Deus, tá bom? Parar de ser um povo esquisito, falando aquilo que a Bíblia não fala. Então vamos estudar um pouco mais Bíblia, teologia, antropologia bíblica, antes de sair falando um monte de besteira por aí, tá bom? Deus abençoe. Tamo junto.